Olá e bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Olá a todos. Hoje, a gente vai mergulhar num universo que, olha, fascina e confunde muita gente. A estratégia de pôquer no seu nível mais alto. Uhum. Especificamente, a gente vai falar da construção de ranges de apostas antes do flop. A base de tudo. Exato. A nossa fonte é um material da Red Chip Poker, um capítulo bem denso, cheio de insights, chamado GTO Gems. Joias do GTO numa tradução livre. Perfeito. E a nossa missão aqui é ir além de, só olhar para tabelas e decorar o que fazer. Sim. A gente quer entender a lógica por trás delas, decifrar essas gems e explorar a batalha entre as ideias de ranges polarizados e lineares. Exato. Porque a verdade, assim, é que qualquer um pode baixar uma tabela de GTO hoje em dia. Tá na internet, né? Tá tudo aí. Mas o que separa os jogadores bons dos excelentes é entender o porquê por trás daquelas cores e porcentagens. A intuição. A intuição estratégica. Quando se entende o raciocínio, você não só executa melhor, mas sabe como se adaptar. É sair do modo robô, sabe? Gosto disso, sair do modo robô e entrar no modo pensador. Então vamos começar pelo conceito que, para muitos, é a base de tudo, né? Uhum. A ideia de um range polarizado. No poker a gente ouve isso o tempo todo. A ideia é que seu range de aposta tem dois extremos. Valor e blefe. Exatamente. Suas mãos muito fortes e as mais fracas como o blefe. O que está no meio fica de fora. Certo. Só que o material já chega jogando uma bomba, dizendo que essa ideia foi, na verdade, importada de outra parte do jogo. Sim. E essa é a origem de toda a confusão. A polarização é uma estratégia brilhante, matematicamente correta. Mas no River. Só no River. Pensa na dinâmica do River. É a última carta. Não vem mais nada. O jogo acabou ali. Acabou. O valor da sua mão está travado. Então, ou você tem uma mão forte para apostar por valor, ou não tem nada e sua única chance é blefar. E aí você coloca o oponente numa sinuca de bico. Exato. Uma aposta polarizada nesse cenário coloca as mãos médias do seu oponente, os bluff catchers, numa situação terrível. Ele não sabe se está muito na frente ou muito atrás. Ok, no River faz todo sentido. A informação é completa, a mão está definida, mas aí vem a pergunta-chave do material, né? Qual? Se a lógica é perfeita para o River, por que seria um erro ou um mito, como eles dizem, aplicar isso direto no pré-flop? O que muda tanto? Ah, muda tudo. Pré-flop a gente está no extremo oposto do espectro. Nenhuma mão está definida. Tudo tem potencial. Tudo tem potencial a uma capacidade de virar algo bom. Se você aplicasse a polarização pura e fizesse um 3-bet, um rei-raise com seus ases e reis, E como blefe? e como blefe usasse as piores mãos possíveis, tipo um 7-2, um 9-3 de naipes diferentes, seria um desastre. Por quê? Porque essas mãos são péssimas. Elas quase nunca acertam flop. E quando acertam, fazem mãos fracas que te colocam em mais problemas. A equidade delas é baixíssima. Entendi. Então, diferente do River, onde um blefe é só um blefe, pré-flop, seu blefe precisa ter um plano B. Exatamente. Ele precisa ter alguma chance de virar uma mão de verdade. Faz sentido. É por isso que a estratégia ótima que os solvers de GTO mostram não seleciona as piores mãos. Ela seleciona mãos marginais. Marginais, como assim? O texto usa o termo scuffs. São mãos como, por exemplo, conectores do mesmo naipe, um 7-6 de copas ou um as com um kicker baixo do mesmo naipe, tipo um A5S. As mãos com jogabilidade. Exato. Elas não são monstros pré-flop, mas têm uma jogabilidade fantástica. Podem fazer sequências, flushes, elas têm potencial. E só isso já mostra que a realidade pré-flop é bem mais complexa. Ok, então se polarizado não é o termo certo, qual é? O que o material sugere? O texto contrasta polarizado com linear, ou às vezes despolarizado. E um range linear é o conceito mais intuitivo que existe. Que seria? Pensa numa lista de todas as mãos iniciais, da melhor para a pior. Um range linear é simplesmente jogar os X% melhores dessa lista. Simples assim? Se seu range é de 15%, você joga as 15% mãos mais fortes do baralho.
O que o material argumenta é que a maioria das estratégias pré-flop se aproxima muito mais disso. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso. Onde que essa complexidade aparece na prática? O guia mostra um exemplo de um range de 3-bet e olhando rápido parece um bloco de mãos fortes. Sim, à primeira vista. Onde está o truque? O truque aparece quando você olha o resultado de um solver. Aquelas tabelas coloridas. O gráfico que eles mostram tem quadrados de cores diferentes. Vermelho é aumentar sempre, azul é pagar sempre. E tem as cores misturadas. Aí que tá o pulo do gato. Os quadrados que são uma mistura de cores representam o que a gente chama de estratégia mista, ou mixing. Estratégia mista? O que é isso exatamente? É como se o computador, depois de analisar trilhões de cenários, dissesse: olha, com essa mão aqui, tanto aumentar quanto só pagar são jogadas com o resultado esperado quase idêntico a longo prazo. Então ele fica indiferente. Exato. E a melhor estratégia é ser imprevisível. Às vezes faço uma coisa, às vezes outra, para manter o oponente na dúvida. Tipo, 3-betar 70% das vezes e pagar 30%. Exatamente isso. A própria existência do mixing já quebra a ideia de um range perfeito, seja ele linear ou polarizado. O texto chama isso de efeitos de despolarização. Espera um pouco. Tem um exemplo no material que eu achei chocante e que ilustra isso muito bem. Qual deles? O solver mostra que algumas mãos que ele prefere pagar, como um rei 10 do mesmo naipe, o KTs, são, na verdade, mais fortes, têm mais equidade do que algumas mãos que ele coloca no range de 3-bet, tipo um As e 9 do mesmo naipe, o A9S. Sim, isso é totalmente contraintuitivo. Totalmente. Porque alguém aumentaria com a mão mais fraca e pagaria com a mais forte. Essa é a beleza da estratégia GTO. Não se trata só da força bruta da sua mão no vácuo. Certo. Trata-se de como todo o seu range joga contra o range do oponente em todos os flops possíveis. O A9S, apesar de ter um pouco menos de equidade, tem o As. O que é importante. É crucial. Garante que você acerte flops com As alto. Por outro lado, o KTS é uma mão tão robusta que joga tão bem pós-flop que o solver decide que é lucrativo mantê-la no range de call para proteger esse range. Proteger o range de call. Pensa bem, se você só pagasse com mãos medíocres, um oponente agressivo poderia te explorar. Apostando em todos os flops. Exatamente. Ao ter mãos fortes como o KTS ali no seu range de call, você se torna muito mais perigoso e resiliente. Uau! Então, ao fazer 3-bet com A9S e pagar com KTS, o solver está pensando lá na frente. Dezenas de cenários futuros. Ele está balanceando e protegendo múltiplos ranges ao mesmo tempo. Chamar isso de polarizado é perder toda a história. Exatamente. A palavra polarizado não captura essa nuance de proteção de range, de cobertura de board, de estratégias mistas. É uma construção muito, muito mais sofisticada. Isso me faz pensar. Se a estratégia de 3-bet já é tão complexa, o que acontece quando a pressão aumenta ainda mais? Tipo num 4-bet? Se alguém te dá um 4-bet, aquela aposta gigante pré-flop, essa lógica toda de jogabilidade e cobertura de board ainda se sustenta ou a gente volta para o básico? Excelente pergunta. E a resposta, segundo o material, é que tudo muda de novo. Ah, é? Conforme as apostas escalam pré-flop, os ranges tendem a se tornar mais lineares. Mais simples, então. De certa forma. Numa guerra de 4 bets e 5 bets, o pote fica tão grande e tão rápido que a prioridade número 1 vira a equidade bruta. A força pura da mão. Exato. Aquelas mãos especulativas como 8 sets, que eram ótimas para um 3-bet de blefe, perdem muito o seu valor. O risco não compensa mais. Faz sentido. O risco fica alto demais para sonhar com uma sequência. Então, o que sobra no range de 5-bet, por exemplo? Basicamente, o topo do topo. O range se afunila drasticamente e volta a ser quase puramente linear. Você vai com suas mãos mais fortes. Certo. E sabe, lendo essa parte, uma coisa me pegou de surpresa. Se o range de 5-bet é quase só valor, Quase só as melhores mãos. como a gente vai ter blefs no river? De onde eles vêm? Boa. Para blefar no river, você precisa ter chegado lá com uma mão que não melhorou.
Exato. E se você só joga com ases e reis pré-flop, você quase nunca vai ter um blefe. Essa é uma observação crucial e mostra como o GTO pensa a longo prazo, né? O solver sabe que precisa de blefes nas streets futuras. Ele está plantando as sementes. Exatamente. Ele insere aquelas mãos especulativas como a 5S, 7-6, no range de 3-bet para isso. Mas quando a ação esquenta demais pré-flop num 5-bet, o plano muda. A prioridade vira outra. A prioridade vira sobreviver e realizar a equidade. O solver essencialmente desiste do plano de blefe futuro em troca de jogar com as mãos mais fortes agora. É um custo-benefício. Fascinante. E o material faz algo que eu achei muito inteligente para validar tudo isso. Eles não confiam numa fonte só. Compararam um solver GTO tradicional, que é baseado em algoritmos, com um modelo de rede neural, que aprende de um jeito diferente. Sim, é um ótimo teste de consistência. E o que eles descobriram? A conclusão foi, nas palavras do texto, bastante impressionante. As semelhanças eram enormes. Mesmo com métodos diferentes? Mesmo usando arquiteturas computacionais completamente diferentes, chegaram a conclusões muito parecidas. Por exemplo, ambos sugerem pagar com pares médios, tipo 99 a 66, em certas situações. Interessante. E ambos gostam muito de usar ases do mesmo naipe, mais baixos, como A5, S até A2, para 4-bet como blefe. Isso dá uma confiança enorme na estratégia, né? É como ter dois especialistas geniais que chegam na mesma resposta. Mas eles concordaram em tudo. Houve uma diferença sutil, mas que reforça nosso tema principal. Qual foi? O texto descreve o range da rede neural como sendo ainda mais linear que o do solver. Mais linear ainda. Ou seja, a rede neural se apegava ainda mais à força bruta da mão, com menos estratégias mistas complexas. Isso só serve para martelar a ideia de que a polarização pura pré-flop não é o caminho. A direção é sempre linear ou quase linear. Exatamente. Aqui. Isso nos leva às conclusões, às gems. A primeira grande lição que o texto tira de tudo isso é: ranges de ARFI, 4-bet e 5-bet são fundamentalmente baseados em equidade. Exato. E essa é a base de tudo. Significa que para essas ações, a principal consideração é a força da sua mão. Não tem essa divisão de valor e blefe. Não. É um espectro contínuo de força. As mãos mais fortes são jogadas, as mais fracas descartadas. É uma estratégia direta, robusta e difícil de explorar. Certo. O que nos leva à segunda lição, que é o outro lado da moeda. Ranges de aumento como o 3-bet contêm estratégias mistas e proteção de range. É enganoso e impreciso chamá-los de polarizados. E isso resume perfeitamente a nossa discussão sobre KTs e A9s. O range de 3-bet é uma obra de arte estratégica. Não é premium versus lixo. De jeito nenhum. É uma construção cuidadosa que equilibra valor puro com mãos de alto potencial, garantindo que você seja uma ameaça em qualquer flop. O mixing prova que a estrutura é fluida, é imprevisível. A palavra polarizado não faz jus a isso. Não faz. É muito simplista. Perfeito. A terceira gema é mais sobre o processo de estudo. Podemos comparar ranges de solvers, GTO e redes neurais para encontrar um consenso sólido. A lição aqui é sobre validação e pensamento crítico, sabe? No mundo do pôquer e em qualquer área, novas ferramentas surgem o tempo todo. É perigoso confiar cegamente numa fonte só. É preciso cruzar os dados. Exato. Ao fazer o que o texto fez, cruzar dados de modelos diferentes e procurar consistência, você constrói uma base de conhecimento muito mais sólida. Certo. Se o solver e a rede neural concordam que A5 é um bom 4-bet de blefe, pode ter certeza de que essa é uma jogada extremamente sólida. Isso me leva à pergunta final que a quarta gema aborda. Na prática, um jogador deve seguir esses charts à risca, como uma bíblia? Essa é a pergunta de $1 milhão. A quarta lição é: ranges pré-flop de GTO são um guia fantástico, mas é crucial entender a árvore de jogo subjacente usada para criá-los. O que é essa árvore de jogo? Isso é talvez o ponto mais importante. Um solver não resolve o pôquer na sua totalidade. Isso seria impossível computacionalmente. Certo. Ele resolve um jogo simplificado que nós criamos para ele,
A árvore de jogo é o conjunto de todas as regras e premissas que damos ao solver. Tipo o quê? Por exemplo, a gente diz para ele, você só pode apostar 33% do pote ou 75% do pote. Ele não pode escolher apostar 50%. Ah, entendi. Nós definimos os tamanhos dos raises, tudo. A solução que ele nos dá é ótima, mas dentro dessas restrições. Então os resultados são perfeitos para um jogo que não é exatamente o pôquer real, mas uma aproximação dele. Exatamente. Por isso, a lição é usar os ranges como um guia poderoso, um ponto de partida incrível, mas não como uma regra absoluta. Tem que ter senso crítico. Tem que se perguntar, quais foram as premissas usadas aqui? O jogo que eu estou jogando na minha mesa tem as mesmas características? Entender as limitações da ferramenta é tão importante quanto entender os resultados. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa jornada, começamos com a ideia de polarização, um conceito simples, e descobrimos que a estratégia pré-flop ótima é muito mais sutil. E elegante, eu diria. Elegante. Os ranges são em sua maioria lineares, baseados na força, mas com camadas de complexidade estratégica, como o mixing, para nos tornar imprevisíveis. Isso mesmo. E acho que a lição aqui vai além do pôquer. É um lembrete sobre como a gente avalia qualquer modelo teórico. Como assim? A gente usa rótulos para entender o mundo, né? Polarizado, linear, agressivo. Mas a beleza e a eficácia muitas vezes estão nos detalhes, nas nuances que desafiam essas categorias. A solução ótima raramente cabe numa caixinha. Uma ótima reflexão. E para encerrar, quero deixar uma provocação, baseada exatamente nessa limitação dos solvers. Manda. O material destaca que eles usam tamanhos de aposta pré-definidos. Isso levanta uma questão. Se um programa tivesse poder de processamento infinito e pudesse escolher qualquer tamanho de aposta a qualquer momento, de 1% a 1000% do pote, sem restrição nenhuma, Nossa. o quão diferente seria a estratégia perfeita que ele criaria? E será que essa estratégia se pareceria mais ou menos com a forma criativa e às vezes caótica como nós humanos jogamos? Fica a reflexão. Fica a reflexão.